Boa noite, graça e paz a todos. Deus está aí do seu lado também. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13. Jeremias 29, 11, 12 e 13. E diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vamos ler o 14 também. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei em todas as nações e em todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. O que nos interessa desse versículo é a parte A, que ele diz que eu me deixarei encontrar por vocês. Abram suas Bíblias comigo em Josué capítulo 1. Vamos ler logo todos os textos bases e em seguida a gente vai discutir um pouco sobre isso. Josué capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Deus falando para Josué disse assim: seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E por último, vamos lá para o Novo Testamento, Efésios capítulo 1. Efésios 1, a partir do versículo 3. Vamos ler o 3 e o 4. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Vira para o irmão do lado e diz assim: meu querido. Se for uma mulher, diga: minha querida. O Senhor te criou com um propósito. O Senhor te criou para ter sucesso. Amém. Quantos acreditam nisso? Amém. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que eu acho que grande maioria aqui não vai ter a coragem de levantar a mão, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Quantos aqui já compraram um objeto novinho e leram um manual de instrução? Levanta a mão, por gentileza. Todinho, de ponta a ponta. Todinho? Ou maior parte? Todinho. Completo. Aê, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te criou. Deus te criou. E Ele te criou para ter sucesso. Quantos aqui já fizeram o que não devia com algum produto que você comprou e deu ruim? Quantos aqui usam o celular no carregador? E quantos vídeos você já assistiu sobre não assistir o celular no carregador? Né? Deus, Ele criou um manual de instruções. E todo produto, ele vem com manual de instruções. Por quê? Porque ele vai te dizer o que você deve fazer e como você deve utilizar. E se você pagou aquele produto que ainda tem garantia, o dono daquele produto vai te dizer o seguinte: você pode devolver em uma assistência
Se você for para um irmão que não tem autorização para abrir aquele aparelho, vamos colocar um celular. Quero dizer para vocês que eu não faço ideia onde está o manual. E até hoje eu não sei como usar todas as funções. E de vez em quando eu viro para alguém e diz assim, ó, aconteceu um negócio estranho aqui. Ajuda aí que tu é mais inteligente do que eu. Inúmeras vezes. Talvez se eu tivesse lido o manual de instruções, eu não pediria ajuda, né? Eu ia saber o que fazer. E talvez deu ruim porque, por exemplo, a pasta de fotos do WhatsApp do meu celular sumiu. Onde ela está, não faço ideia, mas quando eu quero alguma foto, eu vou lá em meus arquivos, Android, WhatsApp, e eu acho. Mas colocar de volta no lugar, não faço ideia como, né? Mas enfim, voltando para a nossa questão. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, você não foi um erro. Você nasceu com um propósito. O fato de seu pai ou sua mãe não produzirem em você todo o seu propósito, isso não é problema de Deus. Porque Deus criou você para um propósito. Deus criou você antes da criação do mundo. Nós acabamos de ler lá em Efésios 1. Deus projetou você. Deus criou um plano para você. Só que da mesma forma como existe um manual de instrução, eu quero te dizer uma coisa. Um dia Deus reuniu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e eles disseram assim, ok, vamos fazer um homem. Beleza, vamos fazer um homem. Tá tudo certo, vamos fazer um homem. Mas planejar a vida desse homem todinha. Só quando chegar no final, a gente vai criar um homem. Beleza? Você pega um celular, você compra ele desmontado, ou você já compra ele inteiro para uso? Perfeito para uso. Antes de alguém vender esse celular para você, antes desse celular chegar na loja em que você comprou esse celular, ele já estava perfeito para uso. E o dono, a empresa que produziu esse celular, ele disse o seguinte, olha, eu estou levando com você, estou mandando para você um manual de instruções. E nesse manual de instruções, nele contém promessas e leis. Qual é a promessa? A promessa é que ele vai tirar boas fotos, a promessa é que você vai ler seu e-mail, que você vai mandar mensagens, que você vai receber ligação, que você vai fazer... E ele faz N promessas para você. Tá certo? Mas ele te dá leis. Ele diz assim, ó, não utilize dessa forma. Não faça isso, para que o seu celular não aqueça. Não abra o seu celular sozinho, porque se você abrir o seu celular sozinho, se você tentar consertar tudo sozinho, eu não vou poder garantir a você sucesso desse celular. Mas se você tem um problema nesse celular, vá a uma assistência autorizada e lá nós vamos tentar consertar o seu celular. Mas se nós não consertarmos o seu celular, nós vamos dar um celular novinho e zerado para você. Certo? Vocês já viram aquelas propagandas na televisão quando diz assim, carro da Chevrolet do ano tal, não sei o que, foi identificado tal erro, por gentileza, direcione-se à empresa mais próxima que nós vamos fazer a manutenção sem lhe cobrar nada. Já viram essa propaganda? Eu já vi e fiquei impactada. A primeira vez que eu vi, eu disse, meu Deus, os carros estão tudo com defeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O dono desse celular, o dono da Samsung, que é o meu caso, ele me deu essa garantia porque ele gosta de mim? Porque eu sou legal com ele? Porque eu sou bonita? Porque eu sou gente boa? Ele dá para mim, para você, porque nós somos gente boa? Não. Todo dono de uma empresa, o dono da Samsung, ele me dá uma garantia, porque ele tem algo a zelar. E o nome do que ele tem algo a zelar é reputação. Porque no momento em que aquele aparelho começar a dar defeito, é por isso que o pessoal da Chevrolet faz isso, o pessoal da Ford faz isso, a galera dos carros diz assim, ó, todos os carros desse ano detectamos tal falha, por gentileza se direcione à empresa mais próxima, porque nós vamos revisar o seu carro para saber se está tudo bem. Porque na hora que todos aqueles carros começarem a dar defeito em uma só coisa, então todos os celulares A31 da Samsung derem defeitos todos em uma só coisa, a gente vai dizer o quê? Esse produto não presta. Então, o dono dessa empresa, ele não está se preocupando com você. Ele está se preocupando com a reputação dele. Ele está se preocupando com o nome dele. É uma das primeiras coisas que a gente precisa entender.
Mas Mirna, o que isso tem a ver com tudo que tu está falando? Eu quero te dizer que Deus te criou com um propósito. O problema é que hoje nós vivemos uma geração cheia de barulho. Nós vivemos numa geração cheia de ruídos. Nós vivemos numa geração onde a gente não consegue entender nem para que nós nascemos, nem para que nós existimos, qual é o propósito da nossa vida. Quem aqui vai poder dizer a fundo qual que é o propósito da sua existência? Para que você nasceu? Por que você nasceu? Aonde você vai chegar? A maior frustração da vida de um ser humano é viver toda a vida dele sem saber por que ele nasceu, para que ele nasceu e qual o propósito dele. E gira em torno daquelas 3 perguntas básicas que todo mundo fala na escola, na universidade. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? E eu e você temos um propósito. E eu e você nascemos com um propósito. Eu e você nascemos para ter sucesso. Eu e você somos essas pessoas. Só que o primeiro passo de tudo que nós precisamos observar para entender o nosso propósito é sair do barulho. Todos vocês só conseguem me ouvir porque vocês estão calados, mas se todo mundo estivesse falando ao mesmo tempo, vocês não iam entender nada do que eu estou dizendo e nem do que vocês mesmos estão dizendo um para o outro. E quando digo sair do barulho, é largar o celular, é largar a música. Sabe quando a gente vai orar e buscar o Senhor, que a gente liga uma música lá e fica esperando o Espírito Santo vir e tocar no nosso coração? E a gente fala assim, Espírito Santo, vem. Aí eu pergunto, mas ele estava aonde? Para onde ele foi? Porque ele não estava aqui. E a gente tem o hábito de dizer assim, vem Espírito Santo, fala comigo. Mas o Espírito Santo tem que estar com a gente constantemente. E o primeiro passo que eu preciso que você entenda, a gente vai voltar mais detalhadamente nisso, eu preciso parar tudo. Eu preciso desligar tudo. Eu preciso sair do barulho e ouvir a voz de Deus. Porque quem me criou vai me dizer para que eu fui criado. Quem me criou vai me designar o propósito da minha criação. E outra observação importante, o que você tem para fazer, o propósito da sua criação está dentro de você. Está dentro de você. Seria a mesma coisa que eu tivesse uma de louca aqui e começasse a dançar no ministério de dança. Seria um desastre. Melhor não fazer, né? Às vezes a gente está fazendo isso. Às vezes a gente está fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer e a gente acaba causando um monte de desastre porque nós não fomos projetados para aquilo. Mas o seu propósito e o meu propósito está dentro de mim e de você. Tudo que Deus criou, absolutamente tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Às vezes a gente acha encantador as flores, porque uma flor é azul, a outra é verde. Quem já teve a oportunidade nos estados, eu acho que ali para o sul e sudeste, que viu flores que a gente nunca viu aqui de cores. Aqui a gente tem muitas flores bonitas. Mas eu lembro que quando eu viajei para lugares frios, que eu olhava todas aquelas cores de plantas, eu dizia assim, meu Deus, que coisa fantástica, que flores lindas. Vocês acreditam que existem insetos que eles conseguem enxergar somente um tipo de cor? E Deus criou as cores, as diversas cores das plantas, com certeza pensando em todos os tipos de insetos. Tudo que Deus criou é lindo, tudo que Deus criou é perfeito, mas nada do que Deus criou foi apenas por beleza, por estética. Tudo que Deus criou foi por um propósito, para abençoar alguém, eu e você. Então entenda isso, toda a criação, absolutamente tudo. Essa pessoa que está aí do seu lado, essas pessoas, dá uma olhada aí para a igreja todinha, vê quanta gente bonita tem aqui nessa noite. Todas essas pessoas foram criadas por um propósito de Deus. Todas essas pessoas foram criadas para ter sucesso. Queridos, o sucesso e o fracasso, eles são previsíveis. Para você ter sucesso, o seu sucesso é previsível.
O seu fracasso é previsível. O meu sucesso e o meu fracasso são previsíveis. Não dá para me dizer que eu vou ter fracasso porque eu tropecei sem querer. Não, foi previsível. Tudo é previsível. Eu morro de medo de cair aqui porque tem um buraco bem aqui. E isso é previsível. Eu acabei de... E eu falei assim, realmente é previsível. Se você pegar o seu aparelho celular e de repente jogar ele na água, quantas histórias a gente já ouviu? Fui lavar a mão, caiu na água, abre, joga dentro da farinha, seca com secador. Tudo isso já existiu, todo mundo já fez uma estratégia elaborada para tentar secar o celular. Mas no manual de instruções, ele não te diz assim, não jogue seu celular na água, porque senão você pode ter um choque. Não jogue seu celular na água. Ele diz assim, você deve usar dessa forma. Qualquer coisa que você fizer fora isso, vai dar ruim. Mas ele não precisa te explicar, por exemplo, que se você ficar no celular na tomada, o celular pode explodir. No manual você não vai ler isso. Por isso sai um monte de vídeo dizendo isso. Quando Deus diz para mim e para você, não minta, porque isso vai ter uma consequência. Não faça sexo antes do casamento, isso vai ter uma consequência. Não roube, isso vai ter uma consequência. O fracasso, ele é previsível. A vitória e o sucesso também são previsíveis. Eu vou te dizer por quê? Porque nós temos um manual de instrução. Nós temos um Criador. E o nosso Criador nos criou para uma vida de sucesso. Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis 1. E se um dia você pensou na sua vida que você é um fracasso, se um dia você pensou na sua vida que você não vai dar certo, se um dia você pensou em desistir, qualquer que seja o pensamento ruim que você tenha tido a seu respeito, eu quero que você presencie comigo esse versículo 27 do capítulo 1. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você entendeu porque você nasceu para ter sucesso? Deus te criou para ter sucesso. Porque Deus te criou a imagem e semelhança dele. Mas eu não sei porque o ser humano tem uma péssima mania de não ler o manual de inscrição. Eu não leio o manual de inscrição. É terrível para mim aquelas letrinhas miúdas com um monte de coisa que a maioria eu nem entendo. Mas lá no manual de inscrição está dizendo assim, você não pode fazer isso, você deve fazer isso, você deve utilizar e se der ruim de alguma forma, vem para assistência autorizada, porque lá nós vamos consertar, mas se você procurar um paliativo, não vai dar certo. Eu não tenho como proteger o seu aparelho se você levar numa assistência técnica que não seja autorizada. E os seres humanos continuam procurando assistências técnicas que não são autorizadas por Deus. Eles procuram qualquer outra saída, eles procuram qualquer outro Deus, menos o Deus verdadeiro, da assistência técnica verdadeira, do manual correto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ter sucesso. Você e eu fomos criados para ter sucesso. A gente volta para a aula de biologia, os 5 milhões de espermatozoides correndo desesperados atrás do óvulo, e quem venceu? Olha para o seu irmão aí do lado. E Deus fala lá em Efésios que Ele te escolheu antes de quê? Da criação do mundo. Aí eu volto ao que eu disse para você. Isso aqui só foi vendido depois que o plano estava todo pronto. Depois que estava terminado. Ele não te deu as peças soltas. Ele não te deu uma peça para te ir montando e montando e montando até tu ter um aparelho celular. Ele não te deu as peças do teu carro desmontadas e diz assim, monta aí, toma. Não, Ele já te deu o produto completo. Deus, Ele primeiro termina o plano para depois criar. E daí a gente vai voltar lá antes da criação do mundo. Jesus fez um conselho, Deus fez um conselho, na presença de quem? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse assim, vamos criar raça humana. Ok, vamos criar raça humana. Mas tem um detalhe, nós vamos criar raça humana com direito de escolha. Beleza, eles vão ter direito de escolha. Aí um pulou e falou assim, mas se Ele não escolher a gente? Existe essa possibilidade, e se Ele não escolher a gente? Aí o outro pulou de lá e disse assim, mas se Ele não escolher a gente, eu faço o sacrifício para ter eles de volta. Para dar a eles o direito. Deus virou assim, é isso, Jesus? É isso, Pai. Beleza, meu filho, você já está morto.
Jesus morreu na eternidade. A decisão da morte de Jesus foi antes de criar eu e você. Ele disse, está feito o plano, fechou esse plano. Bora construir a Marta. Marta, vai ser assim, 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 o projeto da Marta, isso, aquilo, beleza. Tal dia, tal hora, a Marta vai fecundar o espermatozoide, eles vão gerar, vai crescer na barriga da mãe, porque lá em Salmo 129 diz o quê? Que ele me via no ventre da minha mãe. Ele sabia quem eu era. Beleza, tal dia, tal horário, a Marta vai nascer. E de repente nesse dia a Marta nasce. O que o criador de um produto espera? Que você obedeça às leis e receba as promessas. Quando Deus fez eu e você, Ele já nos fez com um plano completo. E o que Ele quer que eu e você façamos? Obedeçamos às leis e recebemos as promessas. Para que possamos viver as promessas. Porque a partir do momento em que eu quebro uma lei, eu não vou conseguir receber as promessas. É uma consequência a partir do momento. Meu pai sempre dizia assim, minha filha, espere seu telefone descarregar. Quando ele completar todo, quando ele descarregar todo, você pega, coloca na tomada e não tira de lá até terminar de carregar. Caso contrário, sua bateria vai ficar viciada. Quem já teve uma bateria viciada que você mandou a bichinha para assistência para ver se ela se desvia? Né? Rapidinho, tenho que sair. Tem que atender a ligação. E de repente a nossa bateria não funcionou mais. Eu quebrei uma lei. Automaticamente eu não consigo receber uma promessa. E nós, seres humanos, temos mania de quebrar as leis de Deus. E por isso nós não recebemos a promessa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor te criou para ter sucesso. O Senhor te criou com um propósito. E agora a gente vai voltar para algumas pessoas específicas da Bíblia. João Batista nasceu por um propósito. Anunciar a vinda de quem? Josué, que nós lemos agora. Com ele com propósito, fazer o povo herdar a terra prometida. Moisés foi criado por um propósito, liberar o povo do Egito. Queridos, eu e você fomos criados para um propósito, não foi para 20. E quantos de nós ainda estamos hoje tentando fazer um bocado de coisa, um bocado de coisa, um bocado de coisa. Você já ouviu aquela frase assim, pau para toda obra? Você já viu o final dela? Mestre de nenhuma. Quando eu faço tudo, eu não sou bom em uma coisa. Quando eu procuro abraçar o universo, o meu propósito específico eu não consigo cumprir, porque eu gasto todas as minhas energias fazendo um bocado de coisa, enquanto eu deveria fazendo só uma, aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas quantos de nós aqui, eu não vou pedir para que você levante a mão, mas quantos de nós aqui já paramos e perguntamos para Deus, Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? O que eu devo fazer? Voltando ao primeiro ponto, nós somos uma geração barulhenta. Nós somos uma geração muito barulhenta. Quantos aqui acordam e a primeira coisa que fazem é olhar o celular? Não, levanta a mão, fica aí. Mas se você parar para pensar, a maioria das vezes é o automático. Você abriu o olho, mas se tiver uma notificação na hora, de repente você percebe, passou um tempão ali. Meu Deus, a hora! Corre para o banheiro, toma banho e escova o dente. É bom tomar banho e escovar dente, tá? Quem não faz isso, por gentileza, passe a fazer a partir de agora, que é muito importante. Toma banho, escova os dentes, come alguma coisa, corre para o trabalho, corre para a faculdade, corre para a escola, segue a vida. E quando você chega no ponto de ônibus, quando você chega no seu trabalho, é muita gente falando, é celular tocando, e chega, entra no seu carro e coloca uma música, é marido, mulher falando, filho, papagaio, periquito, cachorro... Lá em casa, galinha. As galinhas. É um monte de ruído, é um monte de barulho. E lá em Jeremias, quando nós lemos em Jeremias, ele fala assim, eu é que sei os planos que tenho sobre vocês, são planos de paz, são planos de bondade, são planos para o sucesso. Eu preciso que vocês me busquem. E quando vocês me buscarem de todo o coração, eu serei achado por vocês. Eu me farei achar por vocês. O JB Carvalho, numa pregação que a gente ouve lá em casa, ele é nosso amigo de todas as manhãs. Ele falou assim, Deus não está brincando de esconde com você. Não é interesse de Deus se esconder de você.
Pelo contrário, Deus não te criou para se esconder de você. Deus te criou para ser visto por você, para viver junto com você, para compartilhar o tempo dele com você. Mas a gente tem uma mania de orar 20 minutos e levantar da cadeira. Glória a Deus quando é 20 minutos. Mas a gente fala. Amém. Tem um pregador que eu estou escutando agora, eu não sei falar o nome dele, por isso eu não falo. Ele fala assim: você vai orar 10 minutos. E vai ficar em silêncio 60 minutos. E você vai ouvir que Deus grita. Deus fala tanto, que vai surpreender você como que Deus fala. Mas o problema é que a gente só fala e não para ouvir. E queridos, Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. E eu estou tendo um problema com Deus. Eu falei para o meu marido esses dias, eu falei: se tu quiser me falar alguma coisa, me fala na minha cara, para de orar. Porque Deus está me acordando 3 horas da manhã para falar as coisas que o meu marido já sabia. Eu falei para ele: o meu sono de beleza. Eu falei para ele, eu falei assim: Deus falou isso. Foi, eu estava orando. Eu disse: ai, é culpa tua. Me falava que eu não acordava, eu ia continuar dormindo, eu ia resolver antes de ter que acordar às 3h30 da manhã. Só que o negócio seguiu. E de repente foi uma sequência de dias acordando às 3h30 da manhã e eu simplesmente não consigo mais dormir. E eu falei assim: tá bom, Jesus. Já que é para acordar às 3h30 da manhã, vamos conversar. Eu me sento ou no sofá ou no chão da sala e fico com a minha agenda. Eu digo assim: ok. Aí eu falo algumas coisinhas. Eu digo: agora é a sua vez, vamos lá. Pego a minha caneta, minha agenda, começo. E Deus vai falando, e Deus vai falando, Deus vai falando. Queridos, Deus quer falar para você como você deve tratar o seu cônjuge. Deus quer falar para você como Ele quer que você trate os seus filhos. Deus quer falar para você como Ele quer que você trate os seus amigos do trabalho. Deus quer falar para você como Ele quer que você trate os seus clientes. Deus quer falar com você a respeito de tudo. Mas você precisa deixar Ele falar. Esses dias eu sentei e falei assim: Senhor, o que eu preciso resolver com a Noa? Como eu tenho que olhar para essa criança? Quais são os dons e talentos dela? Quais são as expectativas do coração da minha filha? O que eu preciso educar a Noa para que ela mude? Senhor, o que a minha filha gosta? Porque ela tem 5 anos de idade, para mim é tudo coisa de criança, mas o Senhor conhece o caráter da Noa, porque o Senhor só me deu a Noa depois que ela já era um projeto completo, feito, perfeito. Então o Senhor conhece o coração da Noa. E Deus me falou um bocadão de coisa. Aí você vai dizer assim, é outra frase que eu ouvi esses dias: mas como é que é ouvir a voz de Deus? Vem aquele trovão do céu, aquela coisa poderosa, aquele vento. Não, vai surgir uma ideia na tua cabeça. Tcharam, Deus está falando contigo, que legal. Então eu acho que Deus já tentou falar com você um bocado de vezes. E às vezes você diz assim: mas será que é Deus? Aí eu te pergunto: mas você pediu para quem falar? Você não disse assim: Deus, fala comigo? Aí vem uma ideia na tua mente. Aí você vai dizer assim: mas Deus nem falou comigo. Ele diz: mas como eu não falei, ser humano? Eu falei. Mas se você tiver dúvida, depois de você dar uma voltada lá no YouTube, existe 3 passos de intercessão. 3? Vou falar e a gente conta depois, porque vai que eu confundo, né, os números. De intercessão que eu aprendi na Jocum há muitos anos atrás. E todas as vezes que eu vou orar até hoje se tornou um hábito. E a minha oração, a primeira o primeiro passo que eu faço é reconhecer quem Deus é. Primeiro passo, reconheça quem Deus é. Senhor, Tu és soberano, Tu és grande, Tu és poderoso. Você vai dizendo quem Deus é. Você reconhece a soberania de Deus. Segundo passo que você vai fazer: pela autoridade do nome de Jesus, porque é sobre esse nome que há todo o poder, debaixo dos céus e da terra, em tudo que existe. Pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo a voz do meu eu, a voz dos meus conhecimentos pré-concebidos, a voz de Satanás e seus demônios. Toda e qualquer voz que não seja de Deus, você repreende pela autoridade do nome de Jesus. Terceiro passo, você agradece a Deus. Senhor, eu te agradeço por fé, por tudo aquilo que o Senhor tem para falar comigo nesse momento. Quarto passo, você cala a boca.
Queridos, se você adorou a Deus, se você calou a voz, toda e qualquer voz que não seja de Deus, se você tem fé que Ele vai falar com você, se você ficar em silêncio, o que vai acontecer? Deus vai falar. Ideias vão surgir na tua mente. Eu vou te dizer, vai surgir ideia que não tem nada a ver. Às vezes eu oro ao Senhor, digo: Senhor, eu quero orar aqui pela minha família. Esse momento eu separei para orar pela minha família. E de repente Deus... Outro dia eu estava orando pelo Reinaldo e pela Noa. Eu sempre começo por eles. Aí de repente Deus assim: o adesivo tal, a logo tal. Eu disse: peraí, Jesus, era o Reinaldo e a Noa. Aí voltou: o adesivo tal, a logo tal. E eu anotei. Virei a página. Deus está falando outra coisa. Adesivo, logo, tal marca, assim, assim, assim. Pronto, virei a página e falei: tá, Jesus, e agora? Aí Jesus começou a falar comigo outras coisas. Vem na tua mente, surge na tua mente. E por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele quer te falar qual foi o propósito da tua criação. Para que Deus te chamou? Por que Deus te chamou? E eu estava orando ao Senhor nesses dias. Eu disse: Senhor, eu estou vivendo uma fase diferente na minha vida. E eu preciso, eu parei para pensar. Eu passei dos 30 anos, só um pouquinho, não foi muito, tá bom? Com carinha de 27. E daí eu falei para Jesus, eu falei assim: se eu vou fazer uma estimativa de vida, e se eu for morrer lá com os 80 anos de idade, eu tenho um pouquinho menos de 50 anos. 50 anos de vida eu vou fazer o quê? Aonde eu vou estar daqui a 2 anos? Aonde eu vou estar daqui a 5 anos? Aonde eu vou estar daqui a 10 anos? E eu comecei a fazer essas perguntas para Deus. Eu disse: Senhor, eu quero algo que eu possa focar no meu objetivo e dizer assim: o Senhor me criou para um propósito, eu preciso saber qual é o propósito do meu coração, eu preciso saber por que o Senhor me criou. E o Senhor me trouxe a memória pós-encontro, em 2000 e algumas coisas, faz um tempo, acho que foi 2001. Eu com 11 anos de idade, numa igreja, numa ruazinha chamada Rua das Acácias, lá em Mosqueiro, pregando. Eu falei assim: nossa Deus, tem tempo isso, uma ruazinha de chão, e eu pregando, e ninguém dava nada, era uma criança pregando, num culto de quarta-feira. 7 pessoas naquele dia foram batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas, e eu falava em línguas. Mas eu não tinha dimensão do que aquilo significava. Eu não tinha dimensão ministerial do que aquilo significava. A partir desse momento, o papai sempre me chamava de pastorinha, pastorinha, pastorinha. Quando chegou no meu ensino médio, eu falei assim: vou fazer engenharia ambiental. Comecei um curso de técnico em meio ambiente, fiz todo o curso de técnico em meio ambiente, falei assim: vou fazer engenharia ambiental. E Deus havia me dado uma palavra dizendo que eu ia voltar para Jocum com 19 anos. Eu estava com 18. Eu falei assim: não, Jesus, engenharia ambiental, preciso abraçar as árvores. Não. Fui-me embora para Jocum com 19 anos, lá no Chile. Aí chegou um belo dia, uma ministração, todo mundo cheio de Deus e tal. Aí um pegou, se levantou e disse assim: Deus me deu uma lista. Aí ele pegou, puxou uma folha de papel com o nome de todo mundo da classe. Nós éramos 25 alunos. Fulano, médico. Beltrano, engenharia não sei o quê. Não sei quem, tal coisa. Mirna, pastora. Eu disse: como assim, Jesus? Como assim? E esses dias eu orando ao Senhor, o Senhor me trouxe à memória essas duas coisas. Eu com 11 anos de idade, pregando lá na igreja em Mosqueiro, na Rua das Acácias. E em 2019, lá no Chile. Eu falei assim: meu propósito, Jesus, eu entendi. Mas deixa eu te falar uma coisa, a partir do eu só consegui ouvir Deus, eu entendo o meu chamado, eu preciso entender aonde eu vou chegar com o meu chamado, o que eu preciso tratar no meu chamado, quais são os objetivos que eu devo alcançar. E quando Deus começar a te revelar qual é o teu propósito de vida. E eu quero deixar bem claro que naquele dia, lá no Chile, umas pessoas nasceram para ser médicos, outras pessoas nasceram para ser engenheiros, outras pessoas nasceram para serem ministros de louvor. Eu nasci para ser pastora, que lindo, estou aqui. Ufa, graças a Deus. Mas aonde Deus te revelar qual é o teu propósito, é lá que você vai ter sucesso.
E eu falei para Deus, ok, eu sou pastora, mas como é que eu vou ter sucesso nisso? Como é que eu vou cumprir todo o meu propósito nisso? Deus quer dizer para você, se você ainda não sabe qual é o seu projeto de vida, por que Deus criou você, fique em silêncio, separe um tempo, ouça Deus, Ele vai te falar. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando Ele começar a te falar, começa a anotar, porque a gente tem uma mania terrível de esquecer. Anota o que Deus te disser. E depois disso, Deus vai começar a estabelecer algumas regras. Você vai precisar entender que existem distrações na tua vida. Eu passei por diversas distrações e eu atrasei o meu chamado ministerial. Eu atrasei o meu propósito de vida. Mas quando eu entendi isso, que eu falei assim, não, Jesus, nunca mais quero atrasar o meu propósito de vida. O que eu preciso fazer? O seu propósito vai definir suas amizades, o seu propósito vai definir o que você assiste, o seu propósito vai definir o que você lê, o seu propósito vai definir os ambientes em que você está. Então, se você quer cumprir o seu propósito, entenda, você precisa começar a fazer escolhas e abandonar distrações. Porque enquanto você ficar distraído, você está atrasando o seu propósito. Deus te chamou para uma coisa, mas se você passar horas na frente da televisão, assistindo série, assistindo filme, você não vai crescer. Eu sempre falei para Deus, eu quero ler um livro. E esses dias a gente assistindo o J.B. Carvalho, ele falou, se você quer ser um escritor, você precisa ler muitos livros. Eu falei assim, nossa, quantos livros eu li esse ano? A gente estabelece prioridades, a gente estabelece objetivos, a gente estabelece o que a gente precisa fazer. Se disciplinar, sem disciplina, ninguém alcança nada. Eu não estou na rede de jovem, mas um dia eu preguei assim, então não se escandalizem. Um dia um amigo, um profeta chamado Renato Russo cantou assim, disciplina é liberdade. Se vocês não conhecem o profeta Renato Russo, sinto muito. Mas ele cantou isso. Disciplina é liberdade. Se você não for disciplinado, você não vai alcançar seu objetivo. Você não vai chegar em lugar nenhum. Nós precisamos ser disciplinados. Nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender qual é o nosso processo. O seu sucesso é reflexo das suas escolhas. O seu fracasso é reflexo das suas escolhas. Por isso que eu falei para você ainda agora, o sucesso e o fracasso são previsíveis. Porque enquanto eu fizer escolhas que me afastam do meu propósito, eu vou fracassar. Vai ter um momento em que você vai chegar com um amigo e vai dizer assim, poxa amigo, eu não vou poder sair contigo. Poxa amigo, não tem como. Vai ter um momento que você vai chegar diante da sua televisão e vai dizer, isso daqui não é para os meus olhos assistirem. Você vai pegar livros e você vai dizer assim, existem pessoas que amam ler. Eu amo ler. E eu lia de tudo. Você vai na minha casa, você vai ler livro de temperamento, livro de história, vários livros. E depois eu parando e pensando sobre isso, esses dias eu falei assim, eu não preciso de todos esses livros. Eu preciso focar naquilo que é o meu chamado, naquilo que é o meu propósito. Então, a partir de hoje, eu só vou comprar livros que vão beneficiar ou que vão produzir o meu propósito. Fora isso, nenhuma outra literatura vai me enriquecer em nada. Eu vou estar gastando um tempo da minha vida com algo que não é o meu propósito. E eu quero dizer para você, tem pessoas na sua vida que você está gastando o seu tempo de vida com elas. Tem amizades que estão te distraindo, que estão te levando para lugares aonde você não deveria estar. E isso te afasta do teu propósito. Existem filmes que você está assistindo que está parecendo pornografia, que está parecendo palavrão, que está parecendo coisas que não vêm de Deus. E infelizmente a gente tem que pregar isso. Pornografia não vem de Deus. A pornografia tem destruído casamentos, tem destruído famílias, porque a doença mental de acabar se relacionando com uma tela é algo triste. Mas já foi comprovado que a pornografia é mais viciante que a cocaína. E olha a gravidade. A cocaína não está na porta das nossas casas todos os dias, mas a pornografia está na palma da nossa mão o tempo inteiro. Aí você vai me dizer assim, mas eu vou assistir aquele filme. Não, mas não faz mal. É uma cena que passa rapidinho, queridos.
Sabe por que Deus diz assim, não faça sexo antes do casamento? Porque Deus está querendo preservar a tua memória. Porque no dia que você tiver relação com o seu marido, com a sua esposa, e um dia que você estiver com raiva, um dia que você estiver triste, o diabo pode tocar naquilo e dizer assim, lembra daquele namorado? Lembra daquela namorada? Lembra do fulano? E sabe o que Deus quer? Preservar o teu coração. Deus quer preservar a tua memória. Deus quer preservar a tua história. Então quando o meu manual de vida disser assim, não faz isso, porque as leis definem o recebimento das promessas. Quando eu quebro leis, eu não recebo promessas. Mas quando eu cumpro as leis, eu recebo as promessas. E se alguma coisa der ruim, o dono, o fabricante diz assim, devolve para mim, que eu conserto. Mas se não tiver conserto, eu te dou novo. E Deus te criou antes da eternidade, a sua imagem e a sua semelhança. Você foi criado para ter sucesso. Você foi criado para ser próspero. Você foi criado para ter uma história que vai influenciar a sua geração. Você foi criado para ter filhos abençoados, para construir no coração dos seus filhos legado. Hoje eu virei para minha filha e disse assim, eu posso ser tua discipuladora? Não. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas tu sabe o que é discipulado? Acho que você pode ser minha discipuladora. Eu disse, graças a Deus. Mas dentro do coração dos nossos filhos, nós estamos construindo um legado. Mostre para o seu filho, para a sua filha, que ela nasceu com um propósito. Mostre, ensine para o seu filho e para a sua filha. Hoje eu achei a coisa mais fofa do universo. A gente vai para a igreja, vai, a minha Bíblia, a minha Bíblia, a minha Bíblia. Vocês viram a minha Bíblia? Está dentro da mochila dela, a Bíblia. E ela entendeu que a gente precisa levar a Bíblia para a igreja. E ela foi lá e pegou a Bíblia dela e levou. Estou lendo com ela O Poder das Crianças que Oram. E agora ela está se sentindo uma super heroína que tem superpoderes. Agora tudo que ela perde lá em casa, ela está brincando, largou o brinquedo no lugar. Ela diz assim, Jesus, feche o olho, orem comigo, repitam, Jesus, e a gente aonde estiver, Jesus, por favor, me dá uma boa ideia e me diz onde está o meu brinquedo. Hoje faltou energia. Jesus, por favor, faz voltar a energia. E eu estava lá na cozinha e disse, Jesus, por favor, responde. Jesus, por favor, Jesus, não deixa a Selpa, por favor. A Selpa não, né? E de repente, sim, a furadeira diz, ufa, Jesus respondeu. E o mais legal de tudo é que ela está vendo que o Criador dela a criou com promessas. E quando ela obedece às leis, as promessas se cumprem. Fique de pé, por gentileza. Efésios, coloquem de novo para mim, Efésios 1, versículo 3. Vamos ler em um coro bem bonito? 1, 2, 3 e... Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já te abençoou. As bênçãos já foram liberadas. Ele diz... As bênçãos, nos abençoou com todas as bênçãos. O Senhor te abençoou, o Senhor te criou para o sucesso, o Senhor te criou com um propósito. O Senhor criou um ministro de louvor. Falei para a pastora, vai ser disciplinado, viu, Humberto? Saiu do louvor antes de terminar, só para deixar claro, vamos alinhar isso, para sair só daqui depois que terminar. Todo louvor, por favor, irmão, tome conta disso, por gentileza. Deus te criou com propósito. E Deus te criou para sucesso. Mas se você não sabe qual é o seu propósito, e ainda que você saiba qual é o seu propósito, eu quero te dizer, invista o seu tempo com Deus. Para ouvir Deus.
Sai de todo barulho, larga o celular, larga até aquela música do Alessandro que fala assim: pela manhã tu tens minha força. Eu orava com essa música de manhã, eu achava o máximo. Eu disse: tá bom, sem o Alessandro de manhã. Só eu e Jesus. Só você e Deus. Se você quiser dar uma volta lá no YouTube, procura, anota aquilo, faz todos os dias, tira um tempo e diz assim: Jesus, fala comigo. Não é nada mirabolante, gente, não é uma voz cheia de trovão, não é nada disso. São ideias que vão surgir na tua cabeça, no teu espírito. Mas vamos testar. Ah, mas assim, surgiu uma ideia de que eu vou roubar um banco, porque eu vou ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Na Bíblia diz assim: não roubarás, não é de Deus, cancela. A forma mais legal de você saber se vem de Deus ou não é você entendendo o manual. Lá no manual diz tudo. E se de repente surgiu uma ideia na sua cabeça: vou abrir um instituto que vai abençoar crianças em condições de risco. A Bíblia fala que nós devemos cuidar das pessoas. É de Deus? Ok, essa ideia veio da tua mente, é de Deus. Aí de repente veio uma ideia na tua mente: aquela fulana é muito bonita, mas eu sou casado. A Bíblia diz: não adulterarás. É de Deus? Não, não é de Deus. É muito simples. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo quem é Deus. Quando eu tiro um momento com Deus, que as ideias começam a surgir na minha mente, aquilo que é confirmado na palavra vem de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite, se existe alguém aqui reunido conosco, que um dia Satanás e seus demônios disseram para essa pessoa: você não tem um propósito, você é um infeliz, você não pode mais andar com Deus porque você já decepcionou tanto a Deus, para que Deus vai olhar para você? Se um dia alguém aqui reunido conosco, Senhor, um dia ouviu do seu pai, da sua mãe: você é um imprestável, você é um burro, você não serve para nada. Ou se ouviu de qualquer pessoa palavras que fez denegrir o seu caráter e fez com que essa pessoa tenha falta de fé naquilo que o Senhor criou. Deus, em nome de Jesus, eu quero que o teu Espírito nesse momento vá até essa pessoa e abrace essa pessoa. Se você algum dia na sua vida recebeu alguma palavra de negação, se você algum dia na sua vida recebeu uma palavra de descrédito, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele está te dizendo: eu te criei antes da criação do mundo, eu te criei no tempo da eternidade, eu te criei com um propósito, e eu te criei à minha imagem e conforme a minha semelhança, porque eu te amo e você é um reflexo meu, você é minha imagem. Você é minha semelhança. Você foi criado por mim para ter sucesso. Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor coloque em nossos corações sede e fome pela tua presença. Sede e fome, Senhor, por ti. Sede e fome, Senhor, por estar diante de ti, de ouvir a tua voz, de ter um relacionamento íntimo e sincero contigo. Eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres determinados em seus propósitos. Levanta empresários nessa noite, Senhor. Levanta médicos, advogados. Levanta, Senhor, nessa cidade, homens e mulheres que vão impactar essa geração, que serão chamados referência do Senhor, cheios do teu Espírito, que tudo aquilo que eles tocarem seja abençoado por ti, que aonde eles chegarem, um local seja cheio da tua presença, porque o Senhor os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou em cada um propósito, e que aonde eles chegarem, esse propósito seja executado, Senhor, em felicidade, em alegria, e que cada pessoa que se aproximar desse meu irmão possa se sentir impactado pelo propósito que ele tem na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou para o sucesso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos criou com um propósito. Meu querido, não saia daqui nessa noite sem entender que você foi criado por Deus por um propósito, sem entender que você foi criado por Deus para ser a imagem e semelhança dele, sem entender que você foi criado por Deus para ter sucesso.
Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Que uma graça do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Que o entendimento e a revelação de quem nós somos e do propósito que temos, Senhor, seja uma evidência não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Que nós possamos ser mestres, Senhor, no nosso propósito. Que nós paremos de gastar tempo, Senhor, com aquilo que não fomos chamados para fazer. Mas que possamos olhar para dentro de nós mesmos e entender o que foi que o Senhor nos criou para sermos, para fazer. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça e o Teu amor esteja sobre cada um aqui nessa noite. Eu oro também nesse momento, Senhor, pelos dízimos e as ofertas que serão levantadas nessa noite, nessa igreja. E peço ao Senhor, Deus, que prospere cada um dos meus irmãos aqui. Deus, eu oro para que um aumento de dízimo seja efetuado nessa igreja, que os salários possam aumentar de cada irmão, Senhor, que a renda de cada um possa aumentar para que outras pessoas sejam abençoadas, Senhor, que a prosperidade do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que possamos cumprir o Teu propósito na nossa cidade, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um. Aquele que não tem emprego, Senhor, os desempregados, eu te peço, abre portas de empregos. Aqueles, Senhor, que estão insatisfeitos pelo crescimento profissional, que eles possam crescer, Senhor, e frutificar aonde quer que estejam. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigada. Amém.